Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Na manhã dessa quarta-feira, hoje 17 de setembro, pois bem, com as eleições se aproximando, obviamente a gente não pode estar aqui falando de candidatos, falando especificamente de candidatos, né? Mesmo que a gente esteja no Vale do Taquari e que tenhamos aí uma necessidade latente da busca por representantes, mas a gente tem que falar de eleições no âmbito geral. E hoje o assunto, tenho certeza que vai dar muito pano para manga, porque é um assunto fundamental. Estamos aqui na presença do Carlos Killing, ele que é analista de sistemas e montou uma empresa chamada Inteligência Eleitoral. E ele vai estar falando conosco e com os nossos ouvintes na manhã dessa quarta-feira. Carlos, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Bom, Carlos, queria que tu falasse um pouco em rápidas palavras, mas que desse em âmbito geral, o que é o inteligência eleitoral. Daqui a pouquinho a gente vai entrar em números e dados também, mas qual é o objetivo da criação dessa ferramenta e dessa empresa que vai disponibilizar números do que acontece nas eleições para todo o estado? O que acontece é o seguinte, meu irmão foi 2 vezes candidato a vereador em Lajeado, e na segunda vez que ele tentou se eleger, não conseguiu, ficou na suplência. Eu vi que a política era movida basicamente a paixão, né? E paixão é uma coisa fundamental na vida de todo ser humano, mas a paixão sem um pouco de controle, sem um pouco de números, ela não leva a lugar nenhum, né? Em algum momento isso vai passar. Então, baseado nas eleições de Lajeado 2012, nós começamos a fazer um trabalho e, quando eu saí da empresa onde eu trabalhava no passado, eu resolvi profissionalizar esse negócio. Nós temos hoje um banco de dados com mais de 30 milhões de registros que abrangem todas as eleições do Rio Grande do Sul desde 1998, urna a urna. Então, a partir dessa necessidade que as pessoas têm de enxergarem, algumas pessoas, não todas, né, tem gente que é só movida a paixão, de enxergar racionalmente os caminhos de uma eleição, nós montamos esse banco de dados e a gente sempre brinca que nós trabalhamos com a autópsia da eleição. A eleição passada, nós pegamos os dados oficiais, só dados oficiais, não trabalhamos com nenhum tipo de pesquisa, e analisamos o que aconteceu. Porque a história, ela se repete. Então, os mesmos erros do passado voltam a acontecer no presente e vão ocorrer no futuro. Embora nós tenhamos uma evolução muito forte do processo eleitoral dos últimos anos, quando eu falo em processo eleitoral, quero bem na parte técnica da questão, com urna eletrônica, com a legislação eleitoral cada vez deixando um pouco mais, tornando a máquina das eleições. Tivemos aí mudança na propaganda eleitoral, enfim. Mas ainda temos, tu disseste bem, a questão da paixão. E a gente, quando se envolve numa campanha, tanto municipal quanto estadual, percebe isso. Isso é forte também aqui na nossa região, Carlos? Olha, de novo, vamos para os números. O que acontece? Olhando os candidatos de 2010 que receberam votos para deputado estadual na nossa região, nós votamos em aproximadamente 480 candidatos diferentes na região. Claro, na região? Na região. No universo de quantos eleitores aproximadamente? Nós, em estamos agora com 270 mil, cerca de 270 mil em 2014. Desses 480, arredondando o número, nesse ano, menos de 80 estão de volta. Ou seja, então, a gente brinca que a taxa de mortalidade de uma candidatura política, a deputado estadual principalmente, ela é enorme. Ela é enorme. O mesmo profissionalismo que falta para as empresas, para as pequenas e médias empresas ficarem no mercado por mais de 5 anos, falta para os candidatos. Porque o candidato se lança com toda a paixão, coloca patrimônio pessoal, pede demissão, faz empréstimo, faz tudo o possível para se eleger baseado só na paixão, não se baseia nos números. E participa de uma eleição, o que acontece? Não tem mais, nem sequer tem cara de sair na rua, deve para todo mundo, um monte de gente prometeu para votar nele, não votou, então participa de uma eleição e não volta mais. Não se elege e não volta mais. Não volta mais. Falta um pouco do ideal, do idealismo, tirando, obviamente nós falávamos de paixão, mas falta um pouco nesses candidatos daquela questão da ideia de um projeto, da ideia de uma mudança, ou de fato esses candidatos estão lá para tentar uma vaga nesse emprego que ele foi demitido, que ele pediu demissão para trabalhar. Qual é o perfil desse candidato, Carlos? Olha, os candidatos que vão a deputado estadual geralmente já têm pelo menos uma pequena história política. Já foram vereadores, vice-prefeitos, prefeitos. Então não é um neófito na política, é alguém que já conhece um pouco do meio. Muitas vezes ele coloca o seu nome à disposição do partido para que o partido, sem chance nenhuma, se eleger. Tá? Mas ele coloca seu nome para o partido por quê? Porque o partido precisa fazer votos na região para fazer com que os seus deputados a nível estadual consigam se eleger. Tem aquele também que se atira numa eleição
achando que vai se eleger sem lógica alguma. E existem os candidatos que realmente que estão lá há muito tempo e vão querer se manter pelo tempo que for possível no cargo eletivo. Então o perfil do candidato ele varia muito, né? Esse ano, especificamente na nossa região, nós temos um candidato só que tem bastante experiência, que é o nosso deputado federal, e os outros candidatos sempre foram ou vereadores, ou prefeitos, vice-prefeitos. Então, nós não temos nenhum candidato de grande, quer dizer, temos apenas um candidato de grande experiência a nível estadual. Exatamente. Bom, entrando um pouco mais nesses dados agora, todos os dados do Inteligência Eleitoral são coletados do site oficial, né? Tu falavas antes que vocês não se detêm em pesquisa, apenas em dados oficiais. Isso, a gente não trabalha com pesquisa e nós não damos nossa opinião. Ou seja, até para poder ter um trabalho isento, né? Até porque dar opinião sobre o que aconteceu eu também não levaria a nenhum lugar, né? O profeta do acontecido tem um monte por aí, né? O que nós temos na nossa base de dados são mais de 30 milhões de registros, né? Urna a urna de todo o Rio Grande do Sul desde 1998. A isso nós tivemos que agregar outras informações, por exemplo, que os dados do TRE eles se baseiam basicamente a nível de estado e município. Então, o Vale do Taquari, não existe nada no TRE que diga como é que foi a votação no Vale do Taquari. Então, nós fomos lá na Fundação de Economia e Estatística do Estado, nos apropriamos do conceito de CORED, que é um conceito bem, todo mundo conhece, todo mundo sabe como é que funciona, quais são os municípios que pertencem a cada CORED, então é uma coisa bem tranquila. Então, temos esse nível, né, que seria, no caso seria o Vale do Taquari. Acima do Vale do Taquari, nós nos apropriamos do conceito de mesorregião do IBGE, daí norte, sul, leste, oeste no estado, para ter uma outra divisão. Temos daí o município, que nem eu falei, e temos também uma coisa que é bem importante para cidades grandes, que são os bairros, porque nós conseguimos junto ao TSE daí o endereço de mais de 470 mil locais de votação de todo o Brasil. Isso nos possibilita, não na cidade pequena, daqui a pouco nem Teutônia, mesmo Lajeado, já um pouco questionável isso, mas em cidades grandes de Porto Alegre, Pelotas, Rio Grande, existem várias cidades dentro de uma mesma cidade. Sim. Então, a gente conseguindo, pelo local de votação, né, sabendo que o morador do bairro geralmente vota perto de sua casa, né, que conseguimos também abrir essa votação por bairro. Bom, aí nós falávamos antes do perfil do candidato, o perfil do eleitor. Falando um pouco em Vale do Taquari, é possível estabelecer essa relação de como vota o eleitor do nosso vale, ou o eleitor do Rio Grande do Sul, numa abrangência um pouco maior? O que nós falávamos antes, e vou mais uma vez buscar, porque eu acho que é um ponto muito importante. Permanecemos com as eleições movidas a paixões, como tu disseste, mas mais do que nunca precisamos dos dados técnicos para saber escolher, para poder escolher. O perfil desse eleitor, o eleitor costuma votar em quem aqui no Vale do Taquari, Carlos? Quando a gente fala no Vale, a gente fala no universo de quase 300 mil pessoas. Exato. E quando a gente fala no Vale, a gente está falando na média. E quando a gente fala de média, a gente sempre erra. Porque a média é a média das pessoas. Ou seja, pega o Vale do Taquari, vamos lá na zona sul do nosso vale. Nós temos lá Ilópolis, aquela região bem de italianos. E aqui na Ponta Norte, saindo para Porto Alegre, nós temos Taquari e Itabaí. O que essas duas cidades, essas cidades, essas micro-regiões têm a ver uma com a outra? Nada. Então, assim, quando a gente fala de Vale do Taquari, a gente está falando de micro-universos aqui dentro, que daqui a pouco um não consegue enxergar o outro. Por exemplo, na média, que está errado, né? Na média, 30% dos votos do Vale do Taquari vão para candidatos da região. Isso é muito pouco. É a quarta região do estado que menos vota em seus candidatos. Tá? Mas daí, isso na média. Vamos olhar município por município. Lajeado, 74% vota em seus candidatos. Enquanto que lá Taquari dá 1,5%. Mas por quê? Porque Taquari não gosta dos nossos candidatos? Não, ele está muito mais próximo da região do Vale dos Sinos, tá? Que votam os candidatos daquela região, do que propriamente os candidatos do Vale do Taquari. Olhando os candidatos de 4 anos atrás e olhando para hoje, tem uma grande predominância de candidatos da onde? Lajeado, Estrela, Arroio do Meio, agora Teutônia. Bom Retiro tem candidato. Bom Retiro. O que acontece? E de Encantado para cima não tem ninguém. Então em quem esse povo vai votar? Não enxerga os nossos candidatos dessa micro-região como seus próprios candidatos. Então votam fortemente em candidatos do Vale do Rio Pardo, Vale dos Sinos, da Serra. Então nós não temos uma identidade como o Vale do Taquari, pelo menos no que diz respeito a eleições. E quando a gente fala na nossa micro-região aqui, daí tem um excesso de candidatos. Na média, o Vale do Taquari tem menos candidatos que a média do estado. Mas a nossa micro-região que tem mais candidatos que essa média. Então, a mesma informação pode ser vista de N maneiras, né? Daí falta o quê? Falta a técnica,
os partidos chegaram à conclusão, não adianta nós botar 2 candidatos no mesmo partido, nessa mesma região, que um vai matar o outro. Já aconteceu e pode acontecer de novo, né? Bom, essa nós temos aqui, falando politicamente, agora é uma opinião minha e não da inteligência eleitoral, porque acabaste de citar que vocês não têm a opinião, não fazem, né? Vocês analisam apenas dados técnicos. Falta para nós, aqui na nossa região, uma identidade política forte, uma personalidade política forte que possa nos representar. Qual é a expectativa, não falando em votação, mas qual é a expectativa para essas eleições que estamos aí, hoje é dia 17, há 20 dias das eleições? Qual é a expectativa, qual é que é esse, novamente falando em um perfil que está sendo traçado? Nós vamos ter mais eleitores agora, chegamos a cerca de 270 mil, pelo que tu disseste, aqui na região, mas abrangendo mais, como o eleitor está se preparando para essas eleições de 2014, Carlos? Eu acho que o eleitor, ele continua sendo muito influenciado pelo aquele contato direto, né? A votação para presidente, para senador, é uma votação mais... Ela é mais distante, né? O que influencia no eleitor? O corpo a corpo influencia muito, né? Daqui a pouco o cara sai hoje... As pessoas, pelo estudo da USP, 73% dos eleitores da eleição passada não sabem quem votaram. Ou seja, votaram sem convicção, votaram porque um amigo disse que o cara era bom, votou porque o outro disse que aquele deputado é um deputado muito bom, enfim, não existe uma convicção. Eu voto no fulano porque ele me representa politicamente, porque ele vai representar a minha região. Eu voto muito por impulso. Então, o voto por impulso depende muito de muita mídia, de muita coisa acontecendo, daqui a pouco de ver a propaganda, de ver na rádio, ver na televisão, ver o pessoal botando adesivo. O voto depende muito disso, né? E é claro, aqueles candidatos que já estão eleitos, né, têm uma possibilidade de fazer isso durante todo o ano, durante 4 anos, fortalecendo essas bases, para que na época da eleição isso venha para a rua. Tanto é que assim, nós temos uns números muito interessantes, que se a gente olhar o número cru, diz que em 2010, dos 55 deputados eleitos em 2006, 22 não voltaram em 2010. Pois é um número interessante, ou seja, 40% de renovação. Só que, olhando bem de perto esse número, não é bem assim. Porque dos 22 que não voltaram para a Assembleia Legislativa em 2010, 11 tentaram ir à federal. 2 já eram prefeitos, 4 não tentaram se reeleger e 1 foi a vice-governador. Ou seja, dos 37 que tentaram, 33 conseguiram. Então, 89% dos candidatos que quiseram voltar, voltaram. Então, o questionamento que fica, né, é quem que são essas pessoas, os outros que conseguiram entrar? Foram candidatos que realmente colocaram seu nome à prova, ou foi aquele deputado que estadual ainda federal já estava preparando alguém para o seu próprio lugar? E essa renovação a nível federal é menor ainda, imaginando que o cara que vai federal geralmente era um estadual antes. Então, a renovação política, ela começa para o vereador. Se fala muito nessa palavra, nessa época de campanha, né? Cada 2 anos, para prefeito e vereador, para deputado, enfim, algumas palavras são sempre uns clichês, assim, renovação, sociedade, povo, é um clichê utilizado há não sei quantos anos, mas enfim. Carlos, outro dado que eu queria buscar contigo, justamente com relação a despesas eleitorais. Nós falavas bem e citavas bem que quem vai à reeleição tem toda uma base por trás, já tem um trabalho feito, às vezes em função justamente até mesmo de despesas eleitorais, consegue dar uma enxugada porque já tem uma máquina que trabalha, paga pela Assembleia ou paga pela Câmara Federal, ou seja, não sai diretamente do bolso daquele candidato. E eu estava lendo, os 3 principais candidatos à presidência do Brasil, no primeiro levantamento, gastaram 738 milhões de reais. 738 milhões de reais os 3 principais candidatos à presidência do Brasil. Esse número é exorbitante, é fora do que a gente pode imaginar de plausível. As despesas eleitorais, elas seguem também num progresso, elas vão progredindo, elas vão aumentar, a eleição se torna a cada ano mais cara. Olha, estando nesse meio agora, tem bastante contato com os políticos, né? O que eu tenho ouvido, assim, até me surpreendi, falando com o presidente de um partido lá em Lajeado, ele há cerca de 3 semanas me disse que do candidato dele à presidência da República e ao governo do estado não tinha recebido nenhum material ainda, porque o dinheiro estava muito curto, na visão dessa pessoa. Conversando com outro candidato, esses dias na fila do supermercado, lá, ele me disse, olha, também um candidato que nunca se elegeu, né? A pessoa me falando, olha, o problema é dinheiro.
Tá difícil, tá difícil. Então o que acontece? Outro candidato, falei com ele esses dias também, um candidato porque quem estou trabalhando, disse, olha, eu optei por não receber dinheiro de empresa, estou trabalhando só com o meu dinheiro. Então esses candidatos que estão na sua primeira tentativa para se eleger é bem complicado. Porque esses dias até o Ito Landi, já foi presidente da CIL lá em Lajeado, comentando que o candidato, quando se elege, um deputado eleito, ele tem uma única prioridade durante 4 anos, que é se reeleger, né? Uma frase forte, mas enfim. Então, enquanto que o candidato que vai tentar a primeira vez, ele trabalha durante 3 anos e 9 meses, os últimos 3 meses se dedica à campanha. Então fica difícil, né? Fica difícil haver uma renovação trabalhando dessa maneira, porque toda a emenda que um deputado faz para o município, por melhor que seja para o município, é muito bom para ele também. Então a própria estrutura do poder, mantida dessa maneira, fica muito difícil de haver uma efetiva renovação, como eu acabei de falar de novo, sem dar uma opinião. Em 2010, dos 37 que tentaram se reeleger deputado estadual, 33 conseguiram. Quer dizer, então não adianta, o número ele derruba esse tipo de argumento. Exatamente. Bom, Carlos, quem quiser buscar mais informações, nós temos aqui, eu estou com o Facebook aberto aqui, temos vários dados falando em número de mulheres para as eleições, né, de quanto cresceu em 2000 para 2012, e eu busquei esses dados também. Mais de 80% dos candidatos a deputado estadual de 2010 não estão concorrendo esse ano. Então, também tem esse dado que é interessante, os que tentaram a eleição em 2010, esse ano 80% estão fora do pleito. É o que eu falei anteriormente, né? O problema é que, por ser uma coisa movida a paixão, né? Chega um momento que a conta bancária não aguenta manter a paixão pela segunda eleição seguida. Então a pessoa vai tentar, de outra maneira, se manter no mercado. E o que eu percebo e esses dias eu conversando com um candidato também, e ele me disse o seguinte: a eleição, ele é vereador e candidato a deputado estadual, ele me disse o seguinte: a eleição para município, a eleição para vereador é 3 vezes mais cara que a para deputado. Pois é, esses números realmente eu não tenho acesso, mas o vereador, por estar mais perto do seu próprio eleitor, pode ser que é cobrado muito mais do que um deputado estadual, que daqui a pouco ele olha para esse candidato a deputado e vê, não, vai estar ali em Porto Alegre, ele vai poder fazer por mim. Então acho que a cobrança do município, tanto é que a eleição municipal tem muito mais dessa paixão. Exato, que a própria eleição a deputado estadual ou federal, porque o município tu tá brigando diretamente com um oponente teu que tu cruza todo dia na rua, enquanto que a deputado, quem vai roubar teu voto é um cara que tu nem conhece, que aparece uma vez a cada 4 anos na tua cidade, né? Bom, Carlos, o que as pessoas vão encontrar mais também? Temos o blog, né? Na verdade, assim, nós temos o Face, né? É só colocar lá Inteligência Eleitoral que vai cair direto. Como o Face tem alguns problemas enfim, para a gente poder fazer algum tipo de publicidade, nós temos o blog, onde é que todo o conteúdo do Face é direcionado para o blog, que é o inteligenciaeleitoral.blogspot.com, e tem também o nosso site, mas uma coisa mais institucional de propaganda. Quem quiser realmente ter o conteúdo, entre lá no Face, coloca Inteligência Eleitoral, estamos com quase 700 curtidas já. Espero que candidatos que estejam nos ouvindo ou quem está assessorando candidatos que possam buscar esses números técnicos, que é de fundamental importância. Eu sempre brinco com esse pessoal que eu estou trabalhando lá em Lajeado, na região, eu digo o seguinte: nós devíamos agora estar pensando a eleição para prefeito daqui a 2 anos. Não é eleição para 20 dias. É daqui a 20 dias. Mas enfim, é uma coisa que a gente está plantando, porque existem muitas outras informações. Por exemplo, assim, pega os bairros de uma cidade grande e faz a separação por classe social, para saber se um determinado deputado ou vereador que seja vai melhor na classe A, B, C ou D, para ver se a imagem, o prefeito está passando a imagem para o público certo. Daqui a pouco ele pega o mesmo discurso dele, vai lá no bairro classe E e no classe A fazer o mesmo discurso. São prioridades completamente diferentes. Então tem que ter a inteligência, a nossa inteligência ajudando o candidato, mas a inteligência do próprio candidato se ajudando. E nisso passa por planejamento, fazer uma campanha planejada pelo menos um meio ano antes. Exatamente. Bom, então quem quiser buscar o acesso vai do Facebook, também através do blog Inteligência Eleitoral. Carlos, a gente podia ficar aqui papeando durante muito tempo, né? Porque, de fato, esses dados técnicos faltam para candidatos, enfim. E como tu disseste, já poderíamos estar falando das eleições daqui a 2 anos, mas isso é papo para uma outra oportunidade. A gente quer te agradecer sua participação aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade aqui. Nós estamos à disposição também para buscar e coletar os dados, e vamos utilizar dos seus dados para que a gente possa embasar também toda a nossa programação eleitoral. Carlos, até uma próxima oportunidade. Ok, até a próxima.